Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje a mesa está composta por quatro mulheres maravilhosas e a gente vai falar muito sobre as terapias integrativas, aliás, sobre o livro que vai ser lançado agora em março sobre é uma antologia falando de terapias integrativas, ou seja, é composto por um grupo de 17 mulheres, onde cada uma é terapeuta falando sobre um tipo de terapia. Então, vamos aqui apresentar a nossa querida Cássia, que já é prata da casa, a Cássia que trabalha com o direito de família e também com a violência doméstica, além de ser terapeuta, instrutora de yoga, escritora, há um leque de sabedoria. Estamos aqui também com a Fernanda Rosa Necker, ela que é consteladora sistêmica de Caxias do Sul, que veio diretamente para o nosso trabalho, falar um pouquinho sobre esse trabalho especial e maravilhoso que ela realiza. Trabalha com desprogramação biológica, né? É isso, Fernanda? Desprogramação Tá. neurobiológica. Neurobiológica. Não é bióloga. É com os neurônios. É, e a Mônica Sequinato, que é de São Marcos, né, Mônica? Marcos. Que também é consteladora, psicoterapeuta e tem um trabalho super legal assim que ela desenvolveu para trabalhar com terapia com os homens, né? Que é uma área que tem muita carência. Então ela desenvolveu um trabalho para fazer um trabalho terapêutico para homens. E a gente vai falar um pouquinho mais no decorrer do nosso programa. Então, vamos dar um pouquinho de espaço para Fernanda falar um pouquinho desse trabalho, o que que é. Tô curiosa, assim, que eu conheço várias terapias, mas a gente sabe que tem um leque de muitas terapias aí que estão surgindo no sentido de a gente ter mais conhecimento, porque certamente isso já existia há bastante tempo. Mas eu gostaria de saber mais, e esse é o objetivo do nosso trabalho da antologia sobre Uhum. as terapias, né? Muitas pessoas não conhecem como eu, essa semana ainda falando, tem uma das nossas colegas que trabalha com as PICs num hospital no interior do Rio Grande do Sul, um hospital bastante renomado, e ela estava me dizendo que de 100 pessoas que ela atende, 80 pessoas não conheciam cromoterapia, muitas pessoas não conhecem o Reiki, que é uma das coisas mais antigas, assim, que a gente, e normalmente nós terapeutas começamos muito por esse trabalho do Reiki, né? Então, Fernanda, se tu quiser falar um pouquinho mais sobre quem é a Fernanda e esse trabalho também, que eu sei que tu trabalha com outras coisas, o Uhum. que que é essa desprogramação Neurobiológica. neurobiológica? Então, a minha primeira profissão é o direito, que eu trabalho bastante na área de família, amo esse trabalho, onde eu sentia que eu trazia o direito para a pessoa, mas faltava algo, né? É como se a alma ainda ficasse ferida. Então eu me sentia incompleta, porque eu levava, fazia um bom trabalho, né? Olhava para a pessoa, porque na várias de família tu precisa dar aquele atenção, aquele acolhimento. Então eu sabia fazer isso, gostava de fazer, mas ainda eu sentia algo faltando. E eu acabei indo buscar o que eu poderia levar para trazer esse complemento. Porque quando tu está na área de família, tu trabalha com pessoas partidas, pessoas feridas, né? Magoadas. E aí eu fui para as terapias. Passei por várias técnicas. E aí eu conheci a constelação. A constelação, que até quando eu fui escolher o tema, tu me sugeriu, tu disse assim, constelação o pessoal conhece, Fê. Essa outra o pessoal não conhece tanto. Então, a constelação, que eu amo também, ela trabalha o sistema, a ancestralidade, trabalha tudo o que aconteceu, né, no teu entorno, no campo. O campo seria a tua família, os teus ancestrais, o que aconteceu no ambiente, mas ainda faltava alguma coisa, porque eu sentia que eu trabalhava o campo, mas faltava a memória.
E aí, a desprogramação neurobiológica, ela trabalha a memória que está na célula, né? Porque quando você sofre um impacto, fica o registro, fica a marca em você. Então, a desprogramação, ela atua diretamente nos neurônios que a gente tem no corpo inteiro. Os neurônios são os fofoqueiros do corpo. Então, eles levam informação. Quando você está com uma unha encravada, por exemplo, essa unha encravada, você sente te incomodando o corpo inteiro. E é só o pé. Então, ele leva essa informação. Quando você tem uma dor, seja emocional, seja uma dor física, também o corpo todo tem essa memória. Então, você precisa trabalhar a memória. Quando você está no ventre da mãe, você pega toda aquela informação e vem para o seu corpo também, não só para o sistema. Então, a constelação trabalha uma parte e a desprogramação vai trabalhar o registro. Então, com a desprogramação, eu consigo trabalhar a memória que está no corpo, todos os registros, porque esses registros, eles vão afetar a saúde física da pessoa também, né? Então, quando você trabalha isso, você vai trabalhando para fazer um reset nessas memórias que estão lá, para desprogramar aquele programa que você trouxe de dor, porque às vezes você vai num processo de repetição. A minha mãe, a minha avó, né, seja que veio antes, teve relacionamentos complicados. E aí eu vou repetindo o padrão e além disso está na minha memória. Por isso, nas minhas células, por isso que às vezes um gatilho me leva para lá, porque tem aqui, o gatilho tá o registro aqui, no seu corpo. Então, as duas coisas juntaram os meninos da consciência, que são os criadores da técnica da mesa, da desprogramação neurobiológica, do DNA e sistêmico. Então, juntou as duas coisas, né? E aí a gente trabalha através de uma mesa, uma mesa radiônica. E eu, além de trabalhar na mesa, eu trabalho no corpo da pessoa, porque eu trabalho com a informação através do quântico energético, sem o toque, só com a imposição de mãos. Então, quando a pessoa vem para o meu atendimento, ela não recebe só a constelação. Ela recebe tudo que eu sou, tudo que eu tenho. Então, eu vou trabalhar a desprogramação daquilo, vou trabalhar no sistêmico e ainda eu vou harmonizar. E, principalmente, a desprogramação é consciência. É você ter consciência que você é a chave da mudança. Então, eu empodero você a ser a transformação. Então, é muita consciência, é transformação. Não sei se você... Não, perfeito. Inclusive, eu estava linkando com um trabalho que nós todas aqui também temos, que é o trabalho de vidas passadas, né? Então, quando a gente faz uma regressão, a gente faz uma regressão de memórias de vidas passadas, onde tem uma sintonia que a pessoa vem trazendo no seu DNA espiritual, digamos, nas suas memórias. E justamente a pessoa... ela revive aquilo dentro da regressão e naquele momento há um entendimento, tem toda uma questão espiritual, é cortada uma sintonia. E esse trabalho que tu faz me parece ser uma coisa muito semelhante, porém sem buscar a questão que aconteceu em vidas passadas no momento do desencarne da pessoa. E pelo que eu estou entendendo. Mas aquilo que provavelmente o trauma, alguma coisa que aconteceu nessa vida, já físico, que foi né? que criou essa armadilha, mas também pode ter um link em outras vidas. Mas tu consegue trabalhar isso, essa desprogramação mais consciente. Mais consciente. E tem uma parte da técnica da desprogramação que a gente faz a projeção do túnel do tempo. Então, eu consigo entrar na tua linha do tempo, e aí eu acesso teu ventre, e de lá eu jogo essa energia da desprogramação para diante, que tem muito a ver, tu pegou bem, isso tem o link, é perfeito. Então, entra sem utilizar a técnica, mas só com a energia, vai lá, só que a gente não... Como tem pessoas, tu vai atender pessoas que não
não tem Isso que eu tava entendimento. pensando agora, porque assim, dentro das terapias, né, nós como terapeutas, nós atendemos pessoas de diversas crenças, religiões, Uhum. enfim, mas algumas pessoas elas não vêm porque quando tu diz assim, fala em reencarnação, mas eu não sou dessa linha. Às vezes elas não acreditam, mas elas acreditam, porque Isso. elas sentem coisas e sabem algumas coisas, mas elas não estão dentro dessa linha reencarnacionista. Agora, quando tu trabalha assim, desprogramação Isso. neurobiológica, eu acredito muito, Uhum. por isso, por exemplo, existem algumas doenças que tu vai, foi diagnosticado tal doença, como o câncer, por exemplo, né? Então, existe a cirurgia que é feita, existe o tratamento quimioterápico, a radioterapia, mas se não mudar uma consciência, vai ficar aquela memória nas outras células, que foi extirpado aquela parte do órgão, mas as memórias celulares estão nos outros órgãos, está no corpo Isso. também. Se tu não muda a tua consciência, daqui um pouquinho aparece em outro órgão no teu corpo. É por aí o negócio? É bem isso, porque quando tu faz a desprogramação desse programa que tá ali alojado na tua célula, tu vai abrir a consciência que pode ser diferente. Uhum. É uma oportunidade de você mudar. O que acontece, falando com todo respeito e todo carinho, né, com as pessoas que passam por essa situação, às vezes tem uma mágoa, uma dor tão grande lá dentro que você não consegue soltar. Enquanto você não solta, você fica presa naquela situação. Então, a desprogramação, ela trabalha para retirar aquilo. Então, você vai ser feito um reset, abrindo um espaço para o novo. Então, vai criar uma nova realidade. Mas é tudo através do seu movimento. O que você vai fazer com aquela informação hoje? Né? Você vai criar algo novo? Você está querendo uma vida diferente? Ou você vai continuar fazendo que nem um avestruz, colocando a cabeça, né, para baixo e não olhando para a vida? Então, a desprogramação é isso, é trazer algo novo. Então, faz Fernanda de 53 anos, vem na linha do tempo com a desprogramação. Claro que daí eu uso toda a expertise, eu uso o que eu aprendi contigo, né, nos cursos que eu fiz com você. Então, eu vou trazendo, eu volto até aqui, na hora da fecundação, né? E da fecundação, aí eu vou usar o termo que for mais pertinente com a pessoa que está ali. De forma que ela possa entender melhor. Isso, para não criar mais um gatilho, né, para ali para dor. Então eu vou usar quando a gente faz a anamnese, que eu aprendi com a prof, né? Sempre vai ser. E aí, ali tu faz aquela anamnese e você vai identificar a forma, no que a pessoa acredita, como ela acredita, e você vai estar falando com a pessoa, né? Você faz o link. E aí tu vai usar o termo. Se é uma pessoa que acredita em vidas passadas, eu vou falar em vidas passadas. Se não, eu vou falar questão de ancestrais, ancestralidade. E eu vou levar a pessoa daqui até o ponto de luz. O que é o ponto de luz? É a conexão café, onde você não tinha nem nenhuma crença, você não tinha julgamentos, né? Você era um ponto de luz, fazendo parte do todo, parte do universo, desse amor, né? Desse amor universal, esse amor neutro que ama tudo. Então, quando você volta para a conexão café e com amor, as suas células recebem de novo. Então, é esse link que tu vai usando. Porque nas Na técnicas verdade, a desprogramação é como se tu fosse limpando o teu canal naquelas sujeirinhas, é como se fosse, a grosso modo falando, um cano entupido. Aí tu precisa empregar algumas coisas ali para desentupir, para fazer fluir de novo a vida de forma leve e as coisas voltarem a acontecer numa boa. E eu fui buscar essa técnica, Anny, porque quando tu me conheceu, era uma pessoa totalmente fechada, né? Totalmente fechada. E quando você se fecha, que você coloca uma armadura, e a minha era blindada, eu me protejo do externo, mas aqui dentro eu vou sendo corroída, né? Então eu era uma pessoa bem dura mesmo, bem dura. Então eu estava sendo corroída por dentro, muito pesado, muito pesado. E aí as terapias, tudo que eu fui vivendo,
eu fui usando, eu fui entendendo que a minha maior dor é minha maior força. Então, não era mais algo que me derrubasse, mas era algo que me motivou para ir para a vida. Então, por isso que hoje eu escolho fazer esse trabalho com mulheres. O meu nicho é mulheres. E os homens que eu atendo são os maridos, os namorados, os irmãos. Mas o meu nicho são mulheres. Onde eu trago o que eu vivi, né? A minha transformação. E aí é possível ser diferente. É possível resgatar o feminino, resgatar a alegria, né? Voltar a ser feliz. Porque foi desprogramando um sistema que tinha do feminino da minha família e desprogramando aquilo que eu fui pegando do ambiente, das pessoas, né? E aí eu voltei a sorrir, voltei a ser leve, como se fosse uma camada de cebola, sabe? Então foi abrindo, 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 e não é uma coisa que se encerra, né? É um constante, é como tomar banho, né? Você toma banho todos os dias, você come todos os dias. E as terapias integrativas é isso, né? Você experimenta uma coisa, você experimenta outra, e você vai sempre nutrindo o corpo e a mente, né? Eu vejo dessa forma. Sim. Muito interessante esse trabalho, Até né? porque cada uma vem para agregar alguma coisa naquele momento da vida, né? Eu lá atrás iniciei com o Reiki, depois com a medicina chinesa, depois com a psicoterapia reencarnacionista. Então, cada uma delas foi me levando adiante, assim, e experimentando E, isso. na verdade, é um despertar, né? Porque quando tu começa a perceber que tem algumas coisas que estão incomodando na tua vida, dentro de ti, e tu tem a oportunidade de buscar algo além daquilo que tu percebe com os olhos do corpo físico, e como muitas pessoas, como tu disse, o reiki, né? Naquele momento houve um despertar. Uhum. E daí tu quis mais daquilo. Daí tu começou a buscar outras coisas. Tu não queria só receber. Sim. Tu queria mais, tu queria entender mais. Tu foi fazer um curso. Daí tu viu que existem várias possibilidades de abertura no sentido do entendimento e melhora. E aí vai. E aí tem vários tipos de terapias. E é por isso que nós, terapeutas, a gente não fica numa só. A gente faz várias porque tu vai vendo as muitas possibilidades que existe e cada pessoa se identifica com um tipo. Então, assim, quem começou pelo reiki, né? Eu fui uma que começou pelo reiki. O reiki ainda faz parte da minha vida, mas existem outras coisas que vieram depois que trazem consciências maiores. E por isso as diversas terapias, e por isso a gente fez o livro mostrando que cada pessoa tem um começo, é que nem uma escada que tu vai subir. Vai o primeiro degrau, o segundo E degrau. como é estranho. Ok, a gente, entre nós falando assim, é algo que flui. Mas quando tu é das terapias, quando tu tá buscando autoconhecimento, crescimento, essa expansão de consciência, e tu tá num ambiente que as outras pessoas não estão procurando, nossa, eles te veem como, nossa, que pessoa perdida, porque não sabe o que quer. Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora vai fazer outra coisa. E isso é um preconceito, ou uma falta de entendimento. Né? Ou dizem assim, aquelas coisas que tu faz. Uhum. Sabe aquelas coisas que tu faz? E isso acontece muito na nossa família. Sim. Não sabem o que a gente faz. Agora, uma coisa muito interessante que vocês falaram de entendimento, tu também é da área jurídica, né? Está abrindo uma consciência sistêmica dentro do direito. Tem o juiz Leoberto, agora ele não está em Caxias, se eu não me engano, mas ele trouxe um projeto para Caxias que foi pioneiro de levar as constelações para trabalhar os apenados que estavam saindo já no final da sua pena. Então, era trabalhado com eles, para trazer um entendimento, uma consciência e tendo um resultado muito bacana. Então, foi levado para o fórum, né? Então, pensa trazer essa consciência que uma terapia integrativa pode ser usada dentro dos processos.
E foi até feita uma especialização dentro do direito para trabalhar com as constelações, essa visão sistêmicas, para resolver processos. Porque às vezes tu tá numa questão de um inventário, disputa de terras, de bens, e as pessoas nem se olham mais. E se estende aquilo por muito tempo. Algo que poderia ser resolvido rápido. E aí, quando fazem as constelações, tu coloca... eu gosto de trabalhar na água, né? Então, eu coloco representando a Mônica, a Anne, vou colocando todos, né, na água, e eles vão vendo o que está acontecendo ali, né? Eles olham que não estão se vendo, que não estão, né? E aí eu coloco a raiva, a discórdia, vou colocando ali e eles vão entendendo o movimento, porque se move sozinho. Então, eles vão tomando consciência que pode ser diferente. Tu vai fazendo as falas sistêmicas, então, isso usado dentro do direito, da lei. Então, as pessoas vão tendo esse entendimento, né? Então, a gente está usando para vara de família, a gente está usando para questão de inventários, disputa de terras, no né? penal, né? No penal. Então, assim, ó, abriu um leque muito grande. E dentro do Código da Saúde Mental, da área do direito, que a gente tem lá o nosso código, né, dos advogados, está barras de axis, né, que é uma das terapias indicadas para tratar. Não é a área que eu vou estar falando no livro, mas só trazendo essa consciência que eu acho que é importante, porque quando a pessoa vai receber essa técnica, ela não precisa falar nada. Então, os profissionais da área do direito ou tipo da Polícia Civil, enfim, todos esses que não... Os homens que e não... agora a Mônica também vai falar sobre isso. Eles não falam, Eles né? não falam. E de preferência que tu faça um trabalho com eles que eles não precisam falar, né? E aí, tu vê assim, ó, dentro da área, eu trouxe isso da barra de axis, porque assim, ó, dentro da área jurídica, eles estão olhando para isso. Então, as terapias estão entrando nisso. No próprio SUS não entrou também as terapias, as barras de axis, terapias integrativas. Isso que tu tá dizendo, Fernanda, é bem verdadeiro, sim, e faz muito sentido, porque no livro, inclusive tá finalizando, né? Amanhã finaliza o prazo de entregarem todos os artigos para depois vir toda aquela outra parte burocrática que é por trás dos bastidores até chegar ao livro propriamente dito impresso, né? Então, esse final de semana eu passei boa parte relendo os artigos, vendo algumas coisas que pudessem, assim, tivesse que fazer alguma pequena, porque são histórias reais que eu não vou interferir. Às vezes é uma coisinha ou outra, um título, uma palavra melhor, uma pontuação, alguma coisa, até ir depois para a editora. E foi muito, assim, impactante. Em alguns momentos eu chorei. Inclusive, num caso do Barras de Axis, que estava atuando, tem os cases de sucesso, né? Que a terapeuta, a Edna, que é da Bahia, ela colocou um caso e era um menino que estava no sócio educativo, não sei se é isso. Sócio educativo, estava recluso, já era a segunda ou terceira intervenção, e ele voltava sempre a fazer aquilo. Para nós aqui é a fase, né? Lá é outro nome, se não me engano. E daí, um dia ela trabalha ela é assistente social, e ela trabalha com barras de axis. Uhum. E um dia ela fez uma pergunta para ele, por que ele fazia aquilo? Ele disse, não sei. E aí ela começou a explicar algumas coisas que estava explicando, e daí ele ficou assim meio chocado. E ela perguntou se ele queria receber, né, uma sessão. Bom, houve uma transformação, isso já faz anos, né? Então é uma história que eu não vou contar aqui, sim, mas quem quiser depois adquirir o livro, fica de gancho para adquirir o livro. Foi de chorar, assim, realmente a transformação. E ali, esse final de semana, eu consegui realmente entender o propósito dessa ontologia. Porque
Eu sigo muito a intuição, né? O que precisa ser feito. Muitas vezes começa o projeto e eu não sei exatamente qual é o propósito, mas sei que tem um propósito. E aí, ontem, finalizando isso, Ficou claro. ficou muito claro. Porque, assim, eu sei que é barras de axis. Eu fiz o primeiro nível. Mas eu não trabalho com a barra de axis. Uhum. Então, eu não sei a profundidade aonde pode chegar. Eu só sei os depoimentos. Aham. Agora, quem trabalha direto com barras de axis sabe aonde pode ir, a transformação que pode ocorrer. Assim como tu trabalha com a desprogramação. Assim como a Mônica trabalha com várias terapias, mas desenvolveu um trabalho voltado para homens. Assim como a Cássia, que trabalha também com a yoga e vê a transformação das pessoas. E eu, que trabalho muito com a parte energética, da obsessão terapêutica, a parte das terapias, enfim. Então, a gente sabe, mas eu sei, tu sabe do trabalho, mas tu não sabe de todas as terapias. Tu imagina a sociedade, que tem gente que nunca ouviu falar em Reiki, por exemplo. E o Reiki, ele tem uma potência tão grande, né? Só que as pessoas começaram a entender como um reikizinho, quando na realidade o reiki trabalha até com vidas passadas, né? O reiki faz toda uma reconstrução. Por isso que ele é muitas vezes a porta para tudo, porta. e depois tu só vai buscar coisas para poder entender o que foi aquilo na sessão de reiki que aconteceu. Porque o reiki, ele vai trabalhar a tua essência, né? A tua conexão. E só voltando ali com a desprogramação, que eu acho bem importante, quando a gente trabalha na área de família, tem muitas dores. E quando eu estava atuando mais com direito, eu vi muitas questões de abuso, né? Abuso, violência doméstica. E aí eu percebi que precisava fazer um trabalho mais direcionado para trabalhar a questão do abuso. Porque o abuso, seja físico, emocional, psicológico, ele traz uma marca muito grande na pessoa. Então, é financeiro, a tua autoestima fica zero. Você começa a entender que você deu causa àquilo, né? Ao abuso, a permissão. Então, quantas mulheres se sentem abusadas, se sentem usadas, né? Porque eu me sentia numa época como se eu fosse aquele tapetinho. Tapetinho de chão. De chão, todo furadinho, encardidinho, né? Então, eu tive vergonha por muito tempo em falar do abuso, né? Porque parecia que eu dei a causa, que eu fui a responsável por isso. E por isso que eu usei essa armadura, né? Me fechei. Até que as técnicas me afloraram para a vida, né? Me trouxeram de novo a vontade de sorrir, a vontade de ajudar outras mulheres a saírem da casca, né? Então, quando tu trabalha essa memória que ficou ali, porque eu tenho muitas mulheres que eu atendo, é o tocar no braço, aqui, vou tocar e aqui tá a memória, né? A memória tá aqui. Cada toque que tem aqui é um exemplo, né? Cada toque ali desperta vários gatilhos. Então, você fez uma técnica, uma terapia, mas você não tratou aqui, ó. Aqui é o gatilho. Então, precisa trazer a informação que agora não tem mais, né? Que agora você não tem mais aquele registro, aquela marca. Então, isso vai limpando. E você pode ver que alguns toques, às vezes, alguns cheiros te trazem uma memória, né? O toque também. Então, tem várias pessoas que... um abraço, né? A pessoa dá aquele abraço assim, ó. Tu dá um abraço assim. Tem gente que não abraça, fica com os dois braços assim tu pra fica baixo. tenso. Para mim, é um exercício até hoje o abraçar, né? Porque para mim o abraço era uma invasão da privacidade. Isso é ruim. Então eu comecei a usar como um exercício. Abraço, 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 né? Para poder estar liberando. Então, são desde bem novinhas até pessoas de mais idades que passam por isso, né? E eu atendo desde pessoas que são evangélicas, padres, né? Pessoas religiosas. Então, a técnica que eu uso, eu não tenho simbolismo,
né? Então, qualquer um que vem consegue receber, porque às vezes, se tu tem uma imagem, a pessoa já tem um bloqueio, ela poderia receber a tua técnica, mas Aproveitar melhor, né? Todo o aí processo. ela se sente aquela crença que ela tem barra de receber. Então, por isso que é bom ter várias técnicas, porque tu vai usar uma, tu vai usar outra, até que a pessoa vai tendo o entendimento Uma que abertura de todas, consciência. todas são boas, né? Que nem essa técnica que você criou, que eu tô escutando e tô achando maravilhosa, né? Acho maravilhosa. E foi um desafio, né? Pelo nome, Nossa, o nome. muito. Mas a potência dela é incrível. É incrível, né? Que depois você vai estar falando. Então, assim, precisa ter várias técnicas que a pessoa vai se identificando, porque é a abertura para ela chegar aonde ela precisa. Porque se eu sou como uma cebola e eu tenho várias camadas, às vezes uma camada vai abrir com uma técnica, às vezes vai ser com outra. E essa parceria que a gente tem, eu vou indicar você, você vai me indicar, porque eu não tenho aquela técnica. A Mônica tem aquela técnica, né? Que nem ela tem outra técnica. Então, isso é muito importante, essa... E a formação dessa egrégora, né? Desse time, dessas autoras Tudo. Bah, nossa. Então, assim, é algo que é providencial. A gente não se olhasse só com o olhar do ego, fizesse escolhas apenas com o ego, não sairia um projeto tão E uma coisa bom. que a gente tem que entender, eu sempre digo assim, o sol, ele nasce para todos. Aqui não pode entrar o ego, não pode entrar assim, a minha técnica é melhor que a técnica da Fernanda, São que a técnica complementares, né? da Cássia, que o trabalho que a Mônica faz, ou que outros colegas, porque é como se a gente fizesse um trabalho, o nosso trabalho a gente fez, abriu uma consciência. Bom, agora tem uma outra coisa que precisa ser trabalhado, que essa outra coisa a colega tem. E a gente vai indicando. Quando tu faz isso, tu tá se desprendendo daquela pessoa que veio buscar contigo, tu tá passando para outra e dando espaço para outra pessoa vir. Então, eu acho que isso é o mais importante, porque nós somos seres humanos e a gente vive num mundo onde muitas vezes nos questionam por que tu dá curso, tu tá formando, eu já ouvi muito isso, tá formando concorrentes. Eu disse não, e outra, eu não tranco nada de informação, eu passo porque a Annelise tem um jeito de ser, a Fernanda tem outra, a Mônica tem outra, Sim, cada um a Cássia vai tem outro, trabalhar cada de uma um forma. vai se identificar com aquilo. Tem vários terapeutas que dão, vários mestres de reiki, várias pessoas que dão cursos, os mesmos cursos, mas aquela pessoa com determinada energia, ela vai ser direcionada, o universo faz isso, né? Quero saber um pouquinho da Mônica. Como é que é esse trabalho, Mônica? Porque o que acontece, né, gurias? Eu não sei como é que é para vocês, mas o meu público, eu atendo há muito tempo, terapeuta há muitos anos, mas o meu público, 90%, ele é feminino. Então, nos bancos escolares, 90 e poucos por cento é o público feminino. As mulheres, a gente chega à conclusão que elas buscam mais, porque querendo ou não, a mulher é a base. Ela busca lar, né? E leva para casa para tentar fazer com que haja uma harmonia ali, né? Mas a sociedade é composta por 2 gêneros, né? Não vamos entrar nessa seara, mas digamos, homem e mulher. Onde uma parte não está buscando. Então, como foi para ti, Mônica, buscar ou seja, desenvolver essa técnica onde tu aplica, né? E pelo que a gente andou conversando e pelo que eu li no trabalho que tu desenvolveu ali no livro, tu fez um estudo de caso, tu foi a campo, tu trabalhou com vários homens dentro de uma empresa e ali tu foi vendo a veracidade desse trabalho. Fala um pouquinho para nós como é o nome desse trabalho e aonde ele entra aí, né? Para a gente entender um pouco mais. Então, né? Dizem que o nosso propósito de vida é evoluir e ser feliz, né? Então, desde pequena, eu sempre fui muito quietinha, observava as pessoas ao redor e sempre via muito desequilíbrio no masculino.
todos os meus traumas e que nem a Fernanda falou, a pessoa volta lá no passado toda vez que causa alguma coisa, uma emoção, mas a gente não volta na situação que viveu um drama, ou, né, uma situação, a gente volta na emoção que a gente teve um dia, né? Então essa emoção sempre foi muito aflorada. Então a caminhada da vida sempre foi buscar na pessoa equilíbrio na minha pessoa, sempre fui muito ouvinte, falo pouco, né? Inclusive vocês viram, vocês ficaram falando, eu só fico escutando. Porque isso é da minha essência, né? Escutar o outro. E o masculino sempre teve muito desequilíbrio no meu meio, desequilíbrio, não tinha um controle emocional. E a mulher busca uma segurança no homem, né? Essa dificuldade, a mulher tem muita dificuldade em encontrar o homem se sentir seguro, mesmo que seja o pai, se sente segura, mesmo se seja um amigo, ou até um marido, enfim, né? Então, dentro desse olhar, eu tive uma caminhada não com as terapias, eu tive uma caminhada de olhar para mim, me conhecer, sempre estudei muito desde muito jovem, mas não para buscar cura em alguém, para buscar a minha cura. Então, nesse processo, busquei a beleza, adoro moda, adoro, né, essas coisas, né, que o meu drama foi, a minha queda financeira foi através da moda, que eu buscava a beleza externa, eu olhava as pessoas, nossa, olha que bonita, e eu chegava perto das pessoas, e não era a beleza externa, não condizia com aquilo que a pessoa era. E também eu não entendia, mas como, né, que a pessoa, né, tem essa emoção, quer destruir o outro, tem uma confusão mental, não tem um equilíbrio, estava sempre num desequilíbrio total, eu estava aqui embaixo Ela só deprimida. é bonita, como a gente diz, né? Deprimida aqui embaixo, eu estava alterada aqui em cima, eu posso tudo, né, inclusive, fazia de tudo que fosse, se seja violentar alguém, se seja passar por cima. Então, olhando para isso, no meu relacionamento, quando eu tive um relacionamento amoroso, meu primeiro relacionamento, tinha muito desequilíbrio. Ou a pessoa estava 8, aqui embaixo, deprimida, ou estava aqui em cima, alterada. E meu pai também era dessa forma. E daí, dentro disso, né, tive coisas felizes, mas também tive coisas infelizes, né, que me levou para terapia. Com esse movimento, me levou para terapia. Indo para terapia, estudando a minha vida, estudando as coisas que aconteciam, ela foi me direcionando para alguns lugares. Direcionando para a família, e direcionando para a vida. E daí, quando tentei entrar no equilíbrio financeiro, porque daí acabou o relacionamento amoroso e minha vida sempre foi o amor em primeiro lugar. Tudo que eu faço, eu coloco o amor, esse carinho, olhar para o outro na essência. E mesmo o homem sendo dessa forma comigo, agressivo, ou às vezes violento e tal, eu olhava com amor e carinho para essa pessoa. E não entendia por que eu tinha tanto amor por alguém que mesmo assim queria me prejudicar. E mesmo com as pessoas ao redor. Então, sempre era olhar. Tem que passar por cima da Fernanda para fazer uma coisa lá no fundo. Se ela não me der licença e dar permissão, eu não vou. Então, isso ia fazendo eu olhar de novo para terapia. Quando uma amiga que é a Liege convidou para fazer o curso da psicoterapia, eu já tinha Acre, já tinha Reiki, todas essas linhas de terapias, né? Facelift, desprogramação neurobiológica, tinha o que mais? O PNL, coach, tudo, porque desde que eu ia buscar um conhecimento, ia buscar em livros, entendimentos, em o que eu vou levar para minha vida isso, ia botando em prática. Daí eu fui criando um monte de hábitos novos para isso. Quando eu cheguei, a minha amiga me convidou para fazer a psicoterapia. Nossa, é isso que faltava para minha vida. Nem sabia que tinha curso. Eu pensei, né? Nossa, daí começou. Trabalhou o medo, trabalhou a essência, trabalhou o relacionamento. Fui trabalhando, eu vou olhando, quero olhar mais um pouco. E daí o caminho vai te levando, porque a vida é uma caminhada que ela vai te levando para algum lugar. A gente não sabe, às vezes, para onde que tá aí. A gente tem uma escolha. E daí eu entrava no masculino e me levava para o feminino. Trabalhar terapia. Entrava no masculino e levava para o feminino. Então, o que eu precisava entender aqui que eu não estava entendendo. E daí o mundo foi mostrando, né? Precisa entrar no movimento para olhar para isso com mais calma. E daí foi sendo intuída. Vou trabalhar Não, eu vou oferecer para uma empresa para mim trabalhar a terapia que eu conheço, que já tinha criado um projeto que é sua, ser original e autêntica. Vou oferecer esse projeto para a empresa. E a empresa aceitou. Eu comecei a atendi todos, e daí, isso, olhando para essas pessoas todas, que eram 95% masculino, olhando para eles, eu vi que as dores são as mesmas que as nossas. Então, não muda a dor do masculino ou do feminino, ele também tem abuso, ele também tem a relação do... Ele também se magoa, se magoa com a feminina. Ele tem raiva. Isso aí, e eu escutava, porque eu sou boa ouvinte, então ele chegava para mim, normalmente o homem chega, fala pouco, mas se você fica sem falar, ele começa a falar sem parar, é automático. Então, ele começou a contar a vida dele para mim sem eu falar. Então, olha como é que é. Eu não sei se abre um campo ou se tu tá fazendo um movimento e essas coisas acontecem porque é para ser, né? E daí, com isso, eu fui escrevo. Eu escrevo tudo, né? Todos os tópicos eu escrevo. Ó, esse tem a dor tal, tem o medo, esse tem a raiva, esse aflora... E 90% aflora a raiva. Então, eles têm uma certa dificuldade de... vou respirar, olhar para isso com mais calma. Não, ele vai na agressividade de vez.
que acaba causando um desconforto no caminho da vida, seja no trabalho, seja na família, enfim, né? Ou seja com o filho. Então, olha quantas coisas são trabalhadas, que são coisas que a gente vem de muito tempo, né? De gerações em gerações. É que nem você falou, a vida atual, né? O que tem a ver a vida atual? Eu anoto, tá? Eu sempre anoto para não perder o foco. Você falou ali que antes ela trabalha o drama, né? A dificuldade que a pessoa viveu em vida, né? Olhando para isso. Tem a psicoterapia, tem todo esse conhecimento, mas se identifica mais nesse olhar. A Annelise disse, olha, a gente já nasce, né, que a minha busca também foi, vamos olhar o que eu nasci antes, né, o que aconteceu comigo, que eu preciso trabalhar essa minha emoção que está atrapalhando a minha vida e eu não consigo sair desse lugar. Então, olhando para isso, a gente já nasce com algumas coisas, né, porque todas as famílias têm um monte de filhos e todos têm um pensamento diferente, se trabalham no mesmo meio, ensinam as mesmas coisas para os filhos, não ensinam coisa diferente para um filho, ensina para o outro diferente, né? Então, é dentro desse olhar que foi mudando também o meu olhar para o masculino. Então, mesmo que ele venha, né, a tia Fernanda me perguntar, Mônica, mas daí como é que você trabalha tal coisa? Como é que trabalha? Eu disse, não, eu pergunto o que aflorou em você quando aconteceu isso. Vamos trabalhar isso? Então, não precisa contar para mim o que ele viveu, porque eles não gostam de falar. Mas eu vou trabalhando a emoção sem falar. E tem mudanças assim, né, porque daí tu trabalha todos. Mas todos os tópicos trabalhados no masculino, eu trabalhei em mim primeiro. Então, é mais fácil olhar para o masculino sem julgamento, é mais fácil olhar para o masculino na essência, né? O que eu preciso ver aqui para ajudar essa pessoa? O que eu preciso passar para essa pessoa para ela mudar a vida dela? E daí a gente vai ver as respostas, porque quando se faz pergunta e olha na pessoa na essência, tu vê as respostas no parece automático, assim. E até às vezes tu nem entende, mas como que veio isso? Então, umas coisas assim, né? Nada é fixo nem permanente, né? Por que nada é fixo? Porque a caminhada da vida a gente vai mudando. Por isso, um pouco tô com o feminino, um pouco trabalho com o masculino. Eu sou uma mulher, né? Não tem como eu não trabalhar com o feminino. Se eu trabalho com o homem, o homem é casado, ele tem filhas mulheres, ele também precisa entender esse campo para sair desse lugar, às vezes que tá uma confusão ali. Ele também tem dificuldade de ter relacionamentos, que nem a mulher tem dificuldade de ter relacionamento. Mas não tem a consciência de mudar o pensamento para mudar a sua realidade. Então, através dos exercícios que é dado para a pessoa fazer em casa, ela vai mudando a forma de pensar. Muda o comportamento. Comportamento, que é a ação do pensamento. Daí tu falou assim, que as pessoas chegam e dizem, mas agora você, né, o que tá mudando tanto, né? E as pessoas têm dificuldade de entender o outro, né? Entender a mudança que o normal quase é as pessoas fazerem sempre a mesma coisa. E quando tem uma pessoa que começa a fazer uma coisa, fazer outra diferente, ela começa a julgar às vezes, né? O que tem essa pessoa? Não consegue parar em nada? E na realidade, não, a gente está inovando o tempo todo. Então, não é não parar. A caminhada vai te levando para lugares novos, para conhecimentos novos, pessoas novas, né? Atendimentos novos. Então, as pessoas sempre... agora tu se encontrou, então, que está trabalhando com terapia? E na realidade, não. A gente sempre se encontrou. Mas a gente ganhou uma consciência nova, um caminho novo. Uma consciência nova vai afastando algumas pessoas e vai abrindo espaço para outras pessoas. Uma seleção natural que acontece, né? As pessoas se afastarem. Não, a energia, o campo, né? O campo do outro já não me atrai, ou o meu também não atrai mais o outro, e cada um. A sintonia começa a ser diferente, né? Então, os polos não se atraem mais. Isso. E essa fala da Mônica me traz uma consciência que... Por que eu gosto de trabalhar com mulheres? E a Mônica trabalha com homens. A maioria de nós trabalha com mulheres, né? A mulher educa o homem. A mulher gera o homem. Então, que esses homens que às vezes são machistas, preconceituosos, são duros, quem que levou essa consciência, né? Eu sou mãe de menino, né? Era exatamente isso que eu estava pensando agora. Existe uma estrutura, existe uma criação. Claro, hoje a gente está num mundo mais moderno, tu tá tendo essa consciência de, eu sou mãe de menino, eu também sou mãe de menino. Tu também é mãe de menino e a Mônica é mãe de menino. Tá. Qual é a nossa contribuição nessa situação, né? Porque a gente fica... É uma coisa eu olhando como mãe e uma outra coisa eu olhando como mulher. Eu quero, como mulher, que o meu marido me ajude, meu marido, namorado, companheiro, enfim, ajude, seja participativo. Como mãe, às vezes tu não quer que teu filho meu filho tá lá contigo, e daí eu vou achar, não, mas em vez dela tá fazendo ela é uma coisas, preguiçosa, não lava a louça, quem tem que lavar a louça é ele, ela não faz comida, ela não lava a roupa.
Então, é essa consciência de eu tenho um filho e uma filha. O filho pode tudo, a filha não pode nada, né? Então, o quanto eu estou contribuindo para que isso continue, né? Então, muitas vezes a gente reclama, mas a gente contribui para isso. Por né? isso a Então, importância do sistêmico, né? verdade. Das constelação familiar casou muito bem com isso, né? Que é a parte do mudar. que colocar cada um no seu lugar. Qual é o meu lugar aqui? Nesse papel. Meu papel como mãe, meu papel como esposa, meu papel como colega, meu papel... Enfim, né? Qual é o meu papel certo aqui? trazendo a consciência. essa consciência. E dentro da consciência, tu tem aquela programação que tu tá trazendo, que é assim. Sempre Então, foi assim. Sempre foi assim. Então, quando tu percebe que pode ser diferente, porque às vezes, não em todos os casos, mas em alguns casos, tu procura um pai que cuide de você, né? E a tua autonomia, e a tua força, né? Então, se a pessoa não cuida ou não faz por você, ou tu coloca a tua felicidade que se o outro fizer aquilo, eu vou ser feliz. E se ele não faz, aí você não é. Eu sou uma pessoa que amo dançar. Eu amo estar no meio das pessoas. Já o meu parceiro, ele já é uma pessoa mais reservada. Enquanto eu vou querer estar, que nem ontem nós estávamos num ambiente conversando e tal, ele gosta de estar no canto dele. Mas não quer dizer, por ele não fazer a mesma coisa do que eu, que ele não esteja conectado comigo. Então, a gente entender as diferenças, né? E eu não vou colocar a minha vida nas tuas mãos. Por exemplo, a Annelise não me olhou. A Annelise não me olhou, então a Annelise não gosta de mim, entende? Ela não... E não é verdade. Às vezes, se eu chegar e te dizer, olha, eu quero participar e tal, então a gente cria aqui as limitações e as separações, que é o homem e a mulher, né? Então, esse trabalho da Mônica eu acho muito interessante porque ela faz esse olhar. E também tem uma questão, eu acho que, não sei como é que tu se depara, Mônica, com isso, porque quando tu vai trabalhar com o homem, ainda existe uma mentalidade, né? Quando tu trabalha com o masculino, dele ver, fazer a diferenciação entre a terapeuta e a mulher, né? Existe olha lá, a Mônica faz terapia para homens, né? Então, existe uma abordagem que às vezes eles confundem. Como é que isso funciona na realidade? Eu só tive um caso, né, até hoje, desde que eu trabalho já faz 4 anos, né, nesse movimento de olhar para o masculino, só um caso, e era um menino que veio na terapia que ele tinha pornografia e ele usou a oportunidade para me cantar. Foi o único caso que eu tive de todos esses homens que eu já atendi. Porque o restante, todos vieram, eu quero olhar para minha vida, eu estou com dificuldade na minha vida financeira, eu quero mudar de profissão, eu estou com dificuldade no meu trabalho, eu estou com dificuldade na minha vida pessoal, eu quero conquistar minha esposa de volta. Aproveitando o que eu preciso a oportunidade, fazer? realmente. Né? Ele veio buscar isso, tanto que ele o menino só veio uma vez. Eu só coloquei ele no lugar dele, ó, isso não é problema meu, é seu. Então ele, mas como que eu vou fazer? Você resolve. Nunca mais apareceu. Então, no fundo, o que acontece? A gente precisa estar segura. Estou no meu meio. Eu trabalhei, né, muito na minha vida a parte de perseguição do masculino. Muito, assim, era eu chegar em qualquer lugar e tinha perseguição, eu tinha que fugir. E eu nunca entendia, né? Mas trabalhando, meu ser, eu fugi da minha relação. Fugi da minha relação quando eu estava casada, a gente se separou. Eu fugi na realidade de casa. Então, o que acontece com isso? Você vai para a vida... Quando você faz uma ação dessa, não resolveu, o que vem as outras pessoas fazer com você? Te perseguir igual. Então, eu fugindo de alguém, vai vir alguém me perseguindo, porque eu tô fugindo, a vida vai te trazer situações que tu precisa lidar, porque aquilo ali é um gatilho, isso. Ou seja, aquilo ali é uma armadilha que aciona um gatilho. Isso. E se não for resolvido essa emoção, esse sentimento,
até para te sentir liberta, vai voltar de novo, enquanto tu não ficar de cara com aquela situação. E eu fiz 7 anos de terapia antes de entrar para trabalhar com terapias. Antes de me entrar como terapeuta, eu fiz 7 anos de terapia, olhando para minhas questões. E trabalhei essa parte, o que tem? Eu não entendo por que eu tenho tanta perseguição, o que tá diferente? E eu não entendi, eu trabalhei o posicionamento, eu pensei, deve ser a maneira como eu me comporto. Não era. Trabalhei o pensamento, deve ser meu pensamento, meu Deus, quanto vulgar esse meu pensamento. Não era. Tá vendo que a gente vai trabalhar? A minha emoção. Quando eu vi que era emoção do que eu tinha, fugia das pessoas. Quando eu não gostava que alguma coisa que você fazia, às vezes eu chegar e conversar e analisar e resolver a situação, eu fugia. Então sempre tinha alguém me perseguindo porque eu fugia. Então não era referente ao homem ou à mulher, era porque eu precisava trabalhar o meu mental. E porque as pessoas estão acostumadas a perseguir, insistir naquilo que Até está indisponível até conquistar. Isso daí. Então, hoje não, hoje eu sei me posicionar. Até tem um colega de trabalho, ele disse, Mônica, como que você conseguiu me colocar no meu lugar? Ele disse, né? Mas é o quê? O carinho. Eu sento, eu fico no olho, eu fico esperando o que a pessoa vai falar. Eu converso olhando no olho, que intimida. Quando você olha no olho, conversando, intimida a pessoa, né? Tô aqui, deixa a pessoa falar à vontade. E agora? Né? Eu continuo, eu só faço uma pergunta para ela, e daí eu destruturo a pessoa, porque eu não mudou uma emoção quando eu tô falando com a pessoa. A partir do momento que eu tenho esse desequilíbrio, eu fico com medo, a pessoa entra no meu. Sim. Agora, isso que eu acho muito interessante, que daí veja que casa muito bem com o curso que eu fiz contigo, né? Quando ela fala em perseguição, o que remete? São atores que estão na tua vida hoje, mas são os teus cobradores. E aí, qual é a técnica que vai trazer a consciência disso? Que vai ter a fala disso, né? Então, hoje tu tem outra técnica que tu trabalha, mas tu tem esse conhecimento, né? Porque aí na tua terapia tu vai poder explicar o porquê que isso acontece, por que tem tanto perseguidores na tua vida, né? Então, além do emocional, existe uma outra questão por trás, que é essa técnica que vai falar. E daí depois tem a tua técnica, que hoje, depois você vai falar, que eu fico dando spoiler, né? Desobsessão terapêutica. Mas que vai fazer os ajustes, né? Porque a desprogramação vai trabalhar de um jeito, mas precisa dessa tua técnica para trabalhar esses cortes, né? Porque você tá com uma dívida ali, teus cobradores vão vir, né? Tu tá na frequência, isso que é importante a pessoa entender, porque muitas vezes, por exemplo, a gente não vai ter oportunidade de fazer uma regressão terapêutica, né, a vidas passadas, para a gente ver assim, da onde veio essa memória. Está ali, essa memória tem uma origem, tem uma energia ali que te linka com as coisas que estão acontecendo na tua vida presente. O que acontece? Precisa ser trabalhado a tua frequência vibratória, que é isso, nós estamos onde a gente se coloca, onde é que estão os nossos pensamentos? O nosso pensamento é inconsciente, porque o teu consciente é um. O teu inconsciente tu não sabe exatamente. E aí, às vezes, o que tá por trás tá norteando a tua vida e tu não tá se dando conta. Então, quando a gente bate tanto na questão do pensamento precisa ser melhor, muitas vezes as pessoas dizem, tá, mas o que é um pensamento melhor? Na verdade, a gente tem um leque de coisas que entram dentro da espiritualidade, que é a nossa melhora de pensamento, a nossa melhora de pensamento faz o teu sentimento e emoções ser melhor, a tua frequência vibratória ser melhor. Então, quando tu tá no meio do caos, mas se tu tem uma frequência elevada, aquele caos não vai te atingir. E tu tem um endereço energético que aí os obsessores vão achar você. Onde você estiver, ele vai achar. Vai achar. Aqui a gente está, para quem acredita, né? A gente está com uma outra roupa. O meu corpo é uma outra roupa. E aí eles não iriam me identificar. Mas quando eu tô com a minha frequência baixa, aí precisa de uma técnica que vá e tire a sintonia. Tira a sintonia. Né? Para que não tenha mais esses perseguidores. Porque esses perseguidores, eles vão fazer de tudo para atrapalhar a sua vida. E aí eu fico sintonizada. E eu acabo dando força pro perseguidor. Então, o que tu tá vindo, pelo que eu vejo que tu fala do teu trabalho? Tu tá trabalhando o homem
fortalecendo eles, porque eles passam por algumas histórias. E ao mesmo tempo, tu tá trabalhando para que não tenha mais essas perseguições, porque a gente tá aqui como terapeuta, eu acho que é para fazer ajustes de coisas que a gente já andou fazendo. Exato. Então a gente tá com um operador, né? E essa consciência que eu te ouvindo tu falando ontem do teu trabalho, de cortar essa sintonia e trazer o empoderamento para que a pessoa saia dali é muito importante. Porque além do consciente, existe essa vibração. Tua E se cor tu- é minha cura, eu sempre digo, né? É, Porque tu veio aqui, o que você tem aí é o que eu tenho também. Então vamos olhar para isso. porque assim, às vezes precisa uma ferramenta que vai conseguir desligar. Por isso que tem que ter várias. Se Sim. for com o Reiki, por exemplo, não vai desligar. Se for com a desprogramação, eu não vou desligar isso ali. Precisa dessa ferramenta que vai lá e vai cortar. Então, acho por isso que é importante esse leque de terapias. E até para entender por que as coisas tu tira e daqui a um pouquinho volta. Porque pra gente poder entender, primeiro quero essa questão da Mônica, né? Ela tá trabalhando o homem. Uhum. Bom, mas esse homem, ele tem situações gatilho na vida dele, armadilhas, desculpa, que acionam os gatilhos. E às vezes é a mulher que tá em casa, porque ela Aham. também não tá sendo trabalhada nessa questão. Às vezes é o filho, às vezes é o chefe, às vezes é um colega de trabalho. Então, quando ele começa a ter uma consciência, ele começa a perceber que ele tem uma energia que se linka com aquelas pessoas. Isso é muito, muito E interessante. se repete Porque até... Quando esse tipo de pessoa vem, por exemplo, para mim, que eu vou trabalhar sempre, hoje, né, cada vez mais, eu trabalho a parte energética primeiro para depois trazer essa consciência. Enquanto a gente não trabalha, isso foi dentro do que eu desenvolvi ao longo desses 20 e tantos anos, né, na observação. Enquanto a gente não consegue, quando tu não limpar o campo energético dele, é como se ele tivesse uma venda nos olhos, a pessoa, não digo o homem, a pessoa. Enquanto tu não tirar essa venda dos olhos, que é o campo energético dele todo impregnado de coisas que não são boas, né? Ele não tem o entendimento. Então tu precisa limpar, é que nem um banho. A pessoa chegou toda suja. Suja, fedorenta, roupa toda ruim. Ó, tá aqui, roupa limpa, sabonete, toalha, vai lá e toma um banho. Depois vamos cortar A pessoa, ela vai lá e toma o banho. Bom, agora a gente vai sentar e conversar. O que fez tu chegar nesse estado? Se ela não quiser conversar, ela vai tomar o banho, ela vai sair de novo e ela vai se sujar tudo de novo. Então, o trabalho que eu desenvolvo é essa consciência. Por isso a desobsessão. Porque quando tu tá numa frequência vibratória, o que tu vai atrair? Só nhaca. Só coisa, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. E aí precisa também depois essa consciência. Puxa, tu quer continuar assim? Olha tudo que tu tá atraindo de ruim pra tua vida. Tua vida tá travada, nada acontece. Bom, aí a pessoa começa assim, eu quero melhorar. E daí começa o processo de abertura na vida dele, que é uma consciência e cada um vai para cada terapia existente que possa trazer esclarecimento. E quando eu fiz alguns questionamentos para a Mônica da técnica dela, então é como tu falou do banho, né? A pessoa foi tomar banho. Se a Mônica não tivesse esse leque de ferramentas que ela tem, não conseguiria trabalhar. Porque assim, ela vai lá, eu chego, vou lá, a Mônica me oferece o banho. Tem o banho, tem o sabonete, tem o shampoo, tem, né? Mas eu vou lá só embaixo da água e não uso tudo que ela me os recursos que tem ali para se limpar. Eu não vou sair limpa, eu vou sair um pouquinho mais... Menos suja. Menos suja. Perfeito isso. Só vai botar uma roupa limpa, mas o corpo não tá muito limpo. E aí, como ela tem um leque de ferramentas, né? Que ela fez várias técnicas, aí ela vai trabalhando, acessa uma coisa, acessa outra, vai acessando. Então, por isso que essas terapias integrativas, elas trazem isso, né? Que é você ter várias ferramentas para usar na pessoa.
porque às vezes a pessoa precisa disso, às vezes ela precisa daquilo, né? Esse corte da sintonia para poder ter a consciência de outras coisas, porque se não corta a sintonia, tu não consegue acessar a tua consciência, porque você tá com o véu, né, que você não consegue ver, então não tem como enxergar. Por exemplo, para mim, ler bem direitinho, eu coloco os meus óculos e é maravilhoso. Se eu não colocar, eu vou ter o conteúdo aqui na minha frente e não vou conseguir. Então, eu acho que é isso que traz a você estar com essa sintonia com a energia. Porque às vezes eu penso uma coisa, eu sinto outra e falo outra. Aí eu vou ficar fazendo mantra, mas eu não acredito, né? Então, você pode estar dizendo um mantra mais maravilhoso que seja, é na terapeuta mais fantástica, mas eu não acredito. Aí a mágica não acontece. A acontece. importância de trabalhar as emoções, né? Que o meu caminho foi trabalhar minhas emoções, além da beleza, enfim, era trabalhar as emoções. Então, tanto que eu escrevi coluna de jornal 8 anos falando sobre moda e emoções e sentimentos, né? Então, não é do nada que, do nada a Mônica se tornou terapeuta, do nada a Mônica tá criando, tem um caminho pela frente. Então, mesmo o meu meio sendo uma confusão, eu precisava estar equilibrada, em paz, para conseguir resolver aquela confusão que estava. E meu meio sempre era muito confuso. E eu só fui melhorando conforme eu olhava para mim. Quanto mais eu olhava para mim, mais eu me curava e ajudava o caminho se abrir para fazer outras escolhas, né? E para mudar a minha vida e para mudar as pessoas ao meu redor, né? Então é muito louco. Pessoas que no passado eu tive dificuldades, hoje me procuram para fazer terapia. Então, pessoas do meu convívio disse, nossa, amor, como você mudou? O que você fez? Mas eu mudei trabalhando o pensamento. Tá disposto a olhar para isso? O homem, a maioria das dificuldades do homem, o maior trauma deles é com a mãe. Então, veja, eles têm que trabalhar. Então, com a mulher, o que eles transferem? Essa dor que teve com a mãe para a mulher, que se o primeiro amor que o Bert Helling fala, o primeiro amor de um homem foi a sua própria mãe, então imagina ele indo para a vida com essa dor enorme que ele tem, né? Porque a mãe tem aquela cobra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E o filho não quer obedecer. Nossa, o homem tem muita dificuldade. Direto. Vai. Mônica, o homem tem uma ótima pra te trauma indicar. que tu tem com a tua mãe. O homem tem o quê? Ele quer mandar só. Imagina ter a mulher mandando no homem, na criança. Quando ele é adulto, o que ele faz quando ele vai pro casamento? Ele quer mandar a mulher, oprimir a mulher, que tem que ser do meu jeito. Então, pensa você chegar e se posicionar, olha para ele, olha, sinto muito, mas eu não sou uma pessoa que obedeço. Como a gente vai lidar com isso? Então, pensa, ser clara com o teu relacionamento, né? Mostrar qual é o meu papel aqui, qual que é o seu. Você sabe qual é o seu papel dentro do relacionamento? Vamos fazer cada um sua parte para que a gente dê certo? Porque o amor, quando tem um equilíbrio, o amor, quando tem um olhar, cada um no seu lugar, não tem, né? O que flui não é sobre a pessoa, não é sobre o que a pessoa é, não é sobre o que a gente tem aqui dentro do relacionamento que a gente pode melhorar com isso. E a parte de inovação, de criar, de olhar para isso com um novo olhar, não, o que eu não entendi direito, vou olhar de novo para isso. Vem muitas respostas, porque a gente já tem o canal aberto, a gente já tem os livros, o conhecimento, que eu sempre trago, né? Eu sempre trago a minha ferramenta, que se eu esqueci, eu só dou uma olhadinha aqui, eu lembro tudo que está aqui dentro. Mas se eu não tenho ele visualizando, que eu sou visualista, se eu não visualizar, eu vou, às vezes, ter dificuldade de falar. Então, cada um tem uma ferramenta para levar. Tem gente, eu guardo tudo no mental. Eu, se guardar tudo no mental, eu acabo desequilibrando, porque a gente tem o quê? A gente tem aquela oscilação que pula de um lado para o outro o tempo todo. A minha natureza é dessa forma. Foi a maneira de eu equilibrar a minha vida, foi a maneira de eu equilibrar o meu mundo, foi a maneira de equilibrar os meus projetos, olhando, o que eu preciso olhar para isso? A ferramenta tal. E eu faço várias coisas, mas eu vou botar cada coisa organizada. Esse aqui é referente a isso, esse é referente àquilo. Depois eu vou olhar para aquilo. Então, eu acabo mudando toda a minha história, mudando um olhar para as pessoas. E essa é a parte bonita, né? Que o que seria que eu posso ver aqui e criar uma coisa nova. Dentro daquilo que eu tenho, posso ajudar não só a mim, mas as pessoas ao meu redor. Muito interessante. E vê que interessante, o homem, ele é mais objetivo. E a Mônica trabalha nesse universo mais organizadinho. E até tava pensando agora, em que momento tem a vida pessoal, que isso aqui eu vou trazer para nós, né, também. Porque, assim, o pouco contato que eu tenho com a Mônica, ela tem trocentas coisas que ela desenvolveu. Daí eu fico pensando assim, em que momento tem a Mônica que vai lá e vê uma série? Lazer. Um lazer, alguma coisa que, tipo... Vou explicar agora, isso. que nem eu ontem, né, pro José Luiz, ele também trabalha,
tá se recuperando da cirurgia, ele tá lá trabalhando as coisas dele e tal, e ele fica lá embaixo, eu vou pra cima no escritório, vou trabalhar. Daí, tipo, 5 horas, eu disse, bom, agora eu vou tomar meu banho e vou pro encontro com as gurias. Eu vou ficar lá umas 2 horas, 2 horas e pouco. E depois eu volto, que vai ser o nosso momento. E ele começou a rir, ele disse assim, o nosso momento depois. Tá, mas aí eu cumpri, cheguei em casa, disse, agora deu, não vou sentar e vamos Não pego conversar nem e o celular. e vamos dar uma olhada num filme, alguma coisa assim. Porque a gente que tá sempre nessa ciranda, a gente também tem, mas não sei como é que é com vocês. A assim. parte que eu vivia no Tem piloto. que ter tem que uma ter. regra, porque senão tu tá sempre É sagrado. ali. Porque é um trabalho que a gente gosta e É. as pessoas estão sempre ali te buscando, né? Eu até estava comentando com a Mônica, porque a gente tem muitas coisas em comum, mas muitas coisas diferentes. Ela, tanto que trabalha com os homens, que ela tem isso mais objetivo, né? E eu sou uma pessoa que eu mudo muito de assuntos. Eu tô falando contigo uma coisa, daqui a pouco eu já tô falando, mas eu não me perco, né? Existe um cronograma aqui. Então eu posso falar, tu me disser, Fernanda, vamos falar sobre tal assunto. Eu vou falar com fluidez, porque eu tenho uma conexão, né, que vem e eu falo qualquer assunto, mas eu também sou uma pessoa que estuda muito, mas eu não me perco. Eu não me perco, mas eu funciono dessa forma. Se tu vier para mim dizer assim, Fê, com um cronograma muito certinho, eu vou ter dificuldade, porque existe uma fluidez na minha forma de trabalhar. Então, eu não funciona Não é uma assim. coisa depois da engessado. outra. Talvez tu Não. fale de tudo, mas em ordens diferentes. E porque eu vou assim, eu tô falando que nem a gente tá fazendo hoje. Eu gosto disso, né? Pra mim funciona. Tá falando de assunto, daí a gente faz um link com uma outra coisa, mas tá tudo dentro de um contexto. A gente segue aqui. Então, mas é que eu trabalho com o universo feminino e o universo feminino é assim, né? É o caos. É a movimentação. Essa movimentação. Então, mas quando eu tô com a Mônica, eu trago um pouco dessa organização, né? Eu trago isso, mas eu não perco a minha essência, porque a minha essência é isso. Eu crio, pode ter o caos, eu tô criando, eu posso estar no movimento, eu tô criando, porque eu sou assim, isso que nós estávamos falando, nós somos diferentes, mas cada uma cria de uma forma diferente. Então, onde está o amor e sair do julgamento? Ela cria assim e tá tudo certo. Só que de repente eu não sei se eu vou conseguir criar com ela. Eu nem sei como ela. Eu não sei como é que é o jeito dela. É só um exemplo. Então, mas eu também vou me reprogramando. Mas né? veja como é legal isso, né? A Fernanda fez primeira formação dela advogada. Totalmente razão. Eu fiz o quê? Moda. Totalmente criação. Então, ela cria automático na cabeça e vai criando de uma forma diferente. Mas, no fundo, tá vendo que a gente tem só... Eu fui equilibrando o meu mundo, olhando para a razão, né? Que quando eu fiz o perdão, eu trabalhei meu masculino em mim, porque a gente tem que ter o equilíbrio entre o yang e o yin, né? Que é a parte do masculino e feminino, a gente precisa ter esse equilíbrio. Eu era 100% emoção. Eu trabalhei muito tempo da minha vida, eu trabalhei em mim para entender que eu precisava ter razão também, que a Fernanda já era da razão. Então tá vendo que não é nada por acaso essa parceria, Exato. que tem o quê? Tem algo em comum, né? Só de forma a caminhada diferente para se encontrar que, aqui. na verdade, nós temos os dois lados, a razão e a emoção. Conforme o que tu vivenciou na tua vida, Tu exercitou mais. E a armadilha é a vida atual, que conforme o que aconteceu lá na tua infância, tu vai acionar aquilo que precisa para ser defesa. Então, às vezes a gente aciona algumas situações que vão linkar mais com a razão e às vezes a gente vai acionar coisas com a emoção. Outra coisa que tu falou, como é que tu consegue fazer tantas coisas, né, projetos? Na realidade, eu vivia no piloto automático, fazendo sempre as mesmas coisas. Quando eu conheci as barras de Axis em 2018, que eu fiz o meu primeiro curso de barras, eu sou aquela pessoa que quando eu faço um curso, eu vou usar na minha pessoa um monte de vezes, né? Quando eu entender por que isso veio na minha mão, eu vou passar para o outro. E realmente, eu fiz troca, toda semana eu fiz troca com uma pessoa por 4 anos, e a gente fez 3 puxão com 3 pessoas diferentes de 7 dias corrido.
Então, nada é por acaso. Então, o que que acontece? Eu saí do piloto automático, que é aquela coisa que hoje, quando eu tô no piloto automático, o meu corpo me derruba, ele vai bater em algum lugar. Opa, o que que eu preciso olhar aqui? Senta, Mônica, respira e continua de novo. Então, eu tenho uma organização no meu dia a dia que eu faço como se fosse 3 pessoas fazendo aquilo que eu tô fazendo num dia. Porque daí eu tenho a hora de levantar mais cedo, eu tenho a hora de caminhar, eu tenho o dia de caminhar, eu tenho para fazer meu lanche, eu levanto e faço todo um preparado de café, uma comida saudável, sou eu que faço o meu almoço, sou eu que limpo a minha casa, sou eu que dou atenção, né, converso com meu filho, sou eu que né, tenho tempo para ir tiro o final de semana, eu tenho o dia de ir lá com o namorado, eu levo minhas coisas, ele tem as coisas dele, tenho 10 minutos aqui, tenho 1 hora para fazer umas coisas e fazer outra coisa, eu vou criar algo novo. Então, eu sou de fazer toda a minha comida toda, eu não compro nada pronto. Só comidas naturais. Então, no fundo, que eu fui criando... E tu dorme que horas, só pra saber? Eu vou dormir quando é 10 horas, eu tô dormindo das 6 da manhã. Eu durmo, eu deito... Tem que eu dormir. durmo bastante. Desmaiar. Mas eu acordo cheia de vida, ela assim, ó. desmaia, ela deita. Respirou? ali. Já Mas foi. Não é, e eu faço com leveza, não é nada difícil pra mim. O tempo certinho, tenho o tempo do atendimento, tantos horários, tem as horas, eu trabalho com hora marcada. Quando a gente Todo é bem organizado. o tempo tempo de rende. fazer. Eu tenho Então, 1 não hora se por dia para o perde estudo, muito. sempre, da minha vida toda, é ritual, 1 hora de estudo por dia. Eu gravo minhas meditações, eu boto para escutar quando eu vou dormir, então meu cérebro está trabalhando a noite inteira também, trabalhando com aquilo que eu estou aprendendo. Então, o meu mundo já mudou de forma, porque a parte de organizo, né? Ó, eu vou fazer tal coisa, o que que eu tenho aqui para programar, o que que eu tenho na minha agenda, o que que eu tenho que resolver antes de eu sair nesse lugar. Então, tudo eu tenho pensando naquilo que vai acontecer depois também. E o celular, então, vira um mero... Eu ocupo, não tá, ele tá aqui, mas eu vou ocupar, eu já sempre falo para as pessoas, quando eu terminar, eu vou atender na hora que eu estou livre para atender você e dar atenção para você, tudo bem? Falo para todo mundo, que é tipo aquilo, não fica me ligando porque eu não vou te atender, a hora que eu Sim. tiver, para todos eu falo, né? Eu vou atender na hora que eu sentar para olhar para isso. Então, eu nunca deixo muito tempo a pessoa esperando, mas se eu tô atendendo alguém, eu não vou olhar pro celular, né? Então, são formas de organizar as coisas, né? Mas veja que isso não funciona para todo mundo. Não Não, funciona, não. Porque eu, por exemplo, para mim, se eu tiver que funcionar o tempo todo assim, não funciona. Eu entro em desequilíbrio. Porque a minha essência é outra. A minha essência, eu faço muitas coisas, eu penso muitas coisas, mas eu não... Não é cronometrado. Não, não é. E eu consigo fazer todas as coisas, mas eu acolho, né? Porque eu levo para Mônica algo que é diferente para ela, que é a minha essência. E ela traz essa contribuição. Ela tá me falando um assunto, eu já consigo ver por detrás daquilo e já vou... Porque a minha mente funciona assim, né? Então, a gente acolhe as diferenças, que é entre o masculino e o feminino. São 2 seres diferentes. Por mais que tenham as mesmas dores, vai doer de forma diferente. Vai trazer algo diferente na vida de um outro. Porque, assim, o masculino, ele tem muitas crenças ali, muitas dores, onde ele precisa ser o provedor, ele precisa ser firme, ele precisa ser objetivo, ter clareza, né? Existe ainda essa mentalidade. Né? A gente diz o provedor, mas tem homem que ganha menos do que a mulher. Mas isso vai interferir na firmeza dele, na postura dele, né? E aí causa esse desequilíbrio, porque a gente tem que mudar a essência, né? Porque hoje, homem e mulheres, a mulher está conseguindo uma visão profissional, está conseguindo entrar no mercado de trabalho, e tem mulheres que ganham muito mais, né? E o homem fica, às vezes, inferiorizado, né? E aí, às vezes, isso gera traição, um monte de isso coisas. é outra coisa que hoje Intensifica o tem abuso, que... né? Hoje é uma coisa que tem que ser olhado muito, porque as mulheres que estão chegando a grandes cargos, com salários maravilhosos e gerindo uma família, muitas vezes sustentando, ela se tornou masculinizada também, porque para ir para uma sociedade onde ela é uma sociedade machista, como a Mônica falou agora, né? Ela teve uma situação
Mas aconteceu. Mas num ambiente, numa empresa, por exemplo, que tu vai, uma mulher vai trabalhar e onde a maior parte são homens. E aquele homem que ele não tem limite, muitas vezes, ele confunde. Então, por isso que às vezes a mulher ela se torna masculina no sentido de estar mais fechada, porque para não dar essa ênfase para aquele homem que ele é meio abusado. Uhum. Então, isso é uma coisa que os papéis estão se invertendo e é algo que acaba trazendo outros problemas, né? Porque daí a mulher sai daquele contexto dela feminino, daquela coisa mais, a fala mais mansa e tal, porque tem essa situação que pode acontecer dos abusos, né? Me parece que virou uma grande salada de fruta e essa questão de buscar o equilíbrio masculino e feminino, né? A gente vê mulheres que têm N exigências, né? Ah, eu quero um homem próspero, eu quero um homem viril, eu quero um homem que me dê segurança, eu quero um homem que seja divertido, que seja leve, que, né? Que goste das minhas amigas, ou que goste do meio que eu tô e tal. Mas e aí, ela é essa mulher? Ela é esse espelho? Ela Não, é essa mulher às vezes próspera? não. Ela é essa mulher que vai curtir os amigos do companheiro? Que vai incentivar, fazer a prosperar? Enfim, vai se arriscar junto? Né? Ou não, ela só quer. São só exigências. Assim como o homem. Ele quer a mulher linda, né? De lipo, de silicone, de botox, aquela Barbie, né? Perfeita. Perfeita. Mas e ele? Como que ele tá cuidando da saúde? Como que ele tá cuidando do corpo? Como que ele tá cuidando da prosperidade? Né? Então, esse equilíbrio é algo que a gente vê que tá muito misturado. De ambos os lados. Na verdade, o trabalho ele tem que ser dentro da família, né? Porque quando tu diz assim, tá, tu quer aquele homem provedor, tá, mas tu te coloca nessa posição de receber, porque o que a gente ouve, não dependa de homem, tem o teu dinheiro. Então, o que acontece? Tu vai pro mundo onde tu precisa ter o teu dinheiro, se gerir, sem tem que estar pedindo para fazer uma unha, fazer isso, fazer aquilo. E aí, o que acontece? Tu vai para um mundo onde ele é masculino. Tu tem que se tornar mais para poder se gerir nesse mundo. Bom, aí em casa tu não consegue, não existe aquela coisa assim, bom, aqui é o personagem X e aqui é o Y. Tu se torna aquilo. E aí tu vai para dentro de casa, daí tu tá masculinizada. O que acontece? Vai ter os atritos. Ou o homem vai se tornar menos. É 2 tonhão dentro de casa. O que acontece na realidade, né? É você sendo você, não importa o meio. Então é isso que as pessoas se perderam. Não é a mulher, eu sou mulher, eu tô no meio do masculino, eu vou virar masculino. Não. Por que eu falo isso? Porque no fundo o mundo foi me jogando, né? Meu primeiro emprego foi 5 anos só com mulheres. Meu segundo emprego foi só com homens. No primeiro emprego eu trabalhava em chão de fábrica, né? Trabalhando dentro só com mulheres. No segundo eu fui trabalhar no escritório, né? Porque daí tu vai evoluindo e vai crescendo e vai fazendo conhecimentos novos, estudando. Fui trabalhar como secretária, que depois fui para o RH, só tinha homens. 50, 60 homens dentro da empresa. Trabalhei 5 anos nesse lugar. Fui para outra empresa, mais 3 anos, até assumir, trabalhar de novo só com o feminino. Então, tá vendo que o mundo vai te jogando pro feminino, pro masculino, que é pra gente olhar o quê? Olhando para isso na parte das terapias, fica muito claro. Eu continuei sendo mulher, 100% mulher. Eu não mudei nunca, o meu feminino mostrou mais macho, eu sou mais fêmea nesse momento. Não, eu continuei na minha essência, eu sou essa pessoa feminina, tranquila, gosta de falar, de sentar, olhar no olho, de entender outra pessoa, de escutar o que precisa ser visto aqui para melhorar a nossa situação, né? Não dá certo, então cada um vai pro seu lado. Então esse olhar foi fazendo que eu trabalho com o movimento. Então, me joga pro feminino, me joga pro masculino, porque a essência nós somos o todo, né? O feminino e o masculino. Então, o homem, não é que eu quero mudar esse homem, mudar a vida dele, mudar, não. Eu quero que ele entenda, não é que eu quero que ele trabalhe as suas emoções para saber lidar melhor com a sua vida no dia a dia. Que ele se coloca no lugar dele, nessa família que vai seguir ele, porque se o homem, a mulher tem que seguir esse homem, como é ele estar nesse lugar que acabou se perdendo com esse movimento da mulher? Ah, eu posso, que eu faço, que eu não sei o quê, né? Qualquer coisa eu faço o trabalho que você faz. Então, o homem também ficou meio perdido nesse lugar. E ele não entendeu que a minha emoção vai fazer com que eu tenha equilíbrio na minha vida pessoal, na minha vida financeira, na minha vida
profissional e na minha vida amorosa com Na a verdade, família. é isso que a gente quer, esse equilíbrio, que cada um ocupe o seu papel, mas Isso saiba aí. qual é o teu papel, mas saber que o outro tem que respeitar tu estar dentro daquele papel. E é isso que não que se perdeu ao longo aí das coisas que foram acontecendo, E né? não é Desde os ensinado primórdios nada que para ele já cá. não tenha, né? Não é ensinado nada do que ele já tem dentro dele, é só olhar com mais carinho para tudo É isso. que isso é histórico, né? A mulher, na verdade, ela vestiu essa roupa do masculino, Quando eles foram pra guerra. e a mulher precisou ser respeitada, que hoje ainda, em muitos momentos, a gente precisa se posicionar para ser vista, para ser respeitada. Então, tu trabalha fora e tu trabalha em casa, né? É uma dupla jornada, né? Então, quando tu falou de ser uma mulher que tem que estar com silicone, toda cuidada, academia e tal, tal, o tempo se torna curto, porque tu trabalhou, né? Chegou em casa, vai cuidar das coisas que tu tem, e aí quando tu vê onde é que eu estou, né? Então tu acaba se tornando dura, reclamona, né? Mas porque você não tem tempo para você. E às vezes esse homem, né? Ele chega e se senta, né? Vai ser servido. Vai ser servido. Isso é Eu tô cultural. cansada, trabalhei o dia inteiro. Isso é cultural. Então, e essa mulher, às vezes, para ter respeito no trabalho, né? Vai ter que. Não pode ser o feminino que ela gostaria de ser. Aí tu vai botar. Vai vestir um personagem para poder ser respeitada, para poder ganhar a promoção, né? Às vezes tu tem que faltar. Quem é que falta quando o filho tá doente? A mãe. Ainda é a mãe, né? E aí, quando essa mulher é empregada, ele já pensa, tem filho. Hoje, pela legislação, não poderia. Sim, né? mas são Não perguntas poderia. que fazem, né? Na hora da contratação. Tu tem filhos? E aí, Quantos? Que idade? vão optar por quem? E ainda pergunta, e se adoecer, quem é que fica normalmente? Tem Tem alguém. que fique com a criança? Hoje eu não tenho filho pequeno, meu filho já tem 19 anos. E os atestados são para a criança, São não para o adulto que o vai adulto. cuidar daquela criança. Só que hoje, se eu precisar viajar para cá e para lá, tudo certo. O meu marido, eu estava gestando e ele precisou ir para lá e para cá e foi. E como é que fica essa mulher que, entende, com filho pequeno? Então, ainda hoje, a gente está construindo uma história, né? Então, assim, ainda é eu não vou dizer um fardo, porque eu não quero dizer que seja pesado, mas é uma construção para a mulher estar no mercado de trabalho. Ainda essa diferença é grande, Sim. sabe? Não gostaria de dizer isso, mas É a realidade. é a né? realidade. Então a gente precisa de um posicionamento para poder ser vista. A gente quer ser vista. Só que às vezes a mulher se perde ali, porque às vezes, que foi o que a gente conversou ontem, tu quer ter a mesma atitude para ser igualitário, né? Igualitário? Igualitário. Isso. E não é por aí. Aí é como a Mônica disse, seja você. Mas eu vou ser eu dentro de uma estrutura que eu estou levando. Dentro do Para contexto. um contexto. homem trabalhar, ele só precisa da oportunidade, do emprego. Para a mulher trabalhar, ela precisa da rede de apoio. Ela tem que ter alguém ali Ela tem de que ter toda a stand-by, se a estrutura criança precisar, se a criança planejada. adoecer. Exatamente. Então não é assim, oportunidades iguais. Não, não Ainda são não é. iguais. Ainda Não não são é. iguais. Infelizmente não é. Nem o salário É. igual. O homem, claro que o homem, ele tendo esse trabalho que a Mônica está fazendo, ele vai tendo a consciência que ele precisa respeitar aqui. E a mulher vai ser trabalhada para se sentir valorizada e ver que ela tem o lugar dela. Então, o que a gente trabalha, por isso que é bom ter essa diversidade, para que a gente vá trazendo o equilíbrio, que ele não existe ainda. Sim, porque Estamos a mulher em busca. também precisa estar no seu lugar, né? Porque eu estou no meu lugar como mulher para trabalhar o movimento masculino, mas se não estivesse no meu lugar feminino, eu não conseguiria trabalhar com o masculino.
entendeu? Qual o meu lugar aqui? Então, é nesse olhar, porque a mulher também precisa trabalhar qual o meu lugar aqui nessa família. Porque muitas vezes ela toma conta, ela quer mandar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, tem que ser do meu jeito. E não, precisa ter o equilíbrio dos dois. Por causa que, na verdade, quando a mulher tem essa postura, é porque o outro lado também está em desequilíbrio, não Sim, está no por lugar. isso é o equilíbrio dos dois, né? Por isso o equilíbrio da Quando família. quando um lado está sobrecarregado é porque o outro tá. E eu já estive nesse lugar. Eu já estive num lugar que eu pegava na mão. Tu não tá entendendo? Eu vou pegar e te ensinar, então. Quer que eu desenhe? Porque eu já estive. Hoje não. Hoje, tá vendo que a gente precisa ter o equilíbrio para mudar? Sim. É Beleza, verdade. eu queria fazer uma pergunta para Cássia. A Cássia é instrutora de yoga também, né? Além de terapeuta e tudo mais. Nas aulas, a maioria é mulher também? Sim, tanto no curso de formação a gente tinha um homem, né? E no espaço que eu estava dando aula, 100% do público era feminino, porque era um espaço voltado para o feminino. Para Então, o feminino. a oportunidade, o universo conspirou para que eu fosse para esse meio. Sim. Mas o yoga em si, a técnica, a prática, ele é masculino. Ele é masculino. Antigamente só os homens podiam praticar yoga. E aí a mulher veio, aí foram abrindo, né, ramificações, assim, oportunidades, e as mulheres foram entrando. Então a gente foi de intrusa na prática. Mas atualmente isso é amplamente divulgado, difundido, né? Então, tanto homem quanto mulher pratica. E são níveis, assim, né? Eu digo, o meu objetivo, quando iniciei o curso, não era dar aula, né? Não era ministrar aula. Porém, a oportunidade apareceu e eu, vou me Abraçou. desafiar, claro. Uhum. Então, assim, foi algo para mim enriquecedor. Eu cresci, aprendi muito. Acho que perdi o medo de falar ou de preparar uma aula, enfim, de conversar, porque aquilo se tornou também um momento de terapia, né? Porque como a gente precisa trazer o aluno para o presente para não se machucar, não se lesionar, e para ser uma aula prazerosa, ó, é o teu momento, é aqui e agora, e o que acontece aqui vai ficar aqui, entre mulheres. Né? E aí a gente conversava sobre vários temas. Durante a meditação final ali, eu sempre tinha um roteiro, né? Então a gente sempre encontrava uma praia, cada uma a sua praia, e reencontrava a sua flor de lótus, que era algo simbolicamente. A lótus, ela nasce em ambientes assim, lamacentos, e para cada uma, a flor de lótus tinha uma cor. Às vezes mudava, conforme, hoje a minha flor de lótus está de tal cor. Então, aquilo a gente conversava sobre chakras, sobre energia. A partir da flor de lótus, a gente criava uma conexão pro espaço. Então, assim, elas iam, se reenergizavam, viam coisas acontecendo lá no... E tu conseguia perceber, assim, a transformação ao longo, desde Sim. quando elas entraram, até, assim, conforme foram acontecendo as aulas? Sim, porque muitas vinham com o receio, eu não vou conseguir fazer uma postura avançada. E a gente trabalhando isso passo, né, aula por aula, até chegar na parte avançada, elas, nossa, eu vi aquilo e eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Ou elas viam uma postura assim, nossa, eu pensei que fosse tão mais fácil isso, e é difícil. Na verdade, e tá vai doendo. trabalhando as dificuldades de cada uma, seja as limitações do corpo, seja as limitações do pensamento, das suas próprias emoções, os sentimentos Claro, também, porque né? tinha dias, por exemplo, que a gente fazia um roteiro de aula que começava com aquecimento, alongamento, depois mais básicas, até chegar as invertidas, que é a parte mais difícil, depois relaxamento, meditação. E por fazer sempre o roteiro, tinha dias que algumas não conseguiam fazer alguma postura básica que antes elas já tinham feito. Eu disse, opa, o que está acontecendo aí? O que aconteceu no teu dia? Como é que foi hoje? Como é que foi ontem? Tu tá preocupado com alguma coisa? Tá, tô. Aí falar, só o ato de falar, aí pum, tentava de novo. Destravava. E destravava e ia a postura.
Então, assim, foi um trabalho muito lindo, É muito bacana. interessante, porque nisso também é uma forma de terapia. E o Sim. corpo tá falando ali. Se é uma posição que eu fazia bem tranquila, num determinado dia eu não tô conseguindo, o que tá acontecendo que o meu corpo tá travado e eu tenho que olhar para aquilo e entender e desbloquear. Exato, e o principal, assim, que vinha muito, de 100%, era o medo. Ah, eu senti medo, e aí tenta de novo e vai, tá, mas tira o medo daí, vai, teu corpo é capaz, teu corpo é funcional, tu tem todos os membros do corpo, tu pode ter alguma limitação ali de tendão, de musculatura, mas que a gente vai trabalhando aos poucos e isso não vai te impedir de executar a postura. A gente vai adaptando, lógico, tem pessoas que sentem mais dor para dobrar um pé, ou de permanência mesmo, né? De ficar na postura por muito tempo. Então, tá, reduz o teu tempo, retorna, respira, faz uma postura de relaxamento ali, enquanto as outras ainda estão ali. E vamos lá, porque o corpo vai adquirindo resistência, né? E o mental ao mesmo tempo também. Então, elas voltavam assim, nossa, comecei a dormir muito melhor. Eu consigo agora desligar, eu não tô mais sonhando, não tô mais tendo pesadelo, não tô me acordando de madrugada. Então, tudo modificou. Nossa, o meu corpo tá... Não perdi muito peso, mas o meu corpo tá mais firmezinho, tá mais torneado. Então, foram mudanças que foram acontecendo durante as aulas, né? E foi lindo de ver. Elas chegam num processo, assim, angustiante de querer... Eu quero melhorar minha ansiedade, eu quero melhorar minha depressão, eu quero melhorar minha autoestima, eu quero só movimentar o meu corpo e não vou pra academia porque eu não gosto. Então, tô buscando, né, algo diferente para fazer. E ali, ver a evolução, o crescimento delas era algo, assim, maravilhoso. Acompanhar o crescimento. Traz muita consciência corporal, né? Sim, sim, totalmente. Eu faço aula de yoga, mas são posturas desafiadoras, né? Sim. Mas eu comecei a perceber a diferença, porque eu tinha muita dificuldade de sentar com as costas apoiadas. E quando eu consegui fazer através do yoga, nossa, para mim foi uma vitória muito grande, porque foi quando eu comecei a prestar mais atenção no corpo, né? Por que ele tá doendo? Onde tá doendo? Então, essa força corporal que tu disse que antes vinha era uma técnica que era só os homens, eu nem sabia disso. Para mim é novo isso. Porque realmente exige bastante força, não sei se é força que se diz, mas uma consciência corporal, porque eu olhava aquilo e eu não imaginava que exigia tanto, eu vou dizer força, porque para mim parece força, para se manter nas posições, e aí tu tá o tempo todo observando o teu corpo, né? O tempo todo no aqui e agora, que eu acho que é isso que faz essa transformação, porque às vezes a gente tá pensando longe. Tem que esvaziar a mente, senão tu não consegue praticar. E é uma forma de meditação, porque a partir do momento que tu tem que ficar no aqui e agora, tu esvazia a mente de todas aquelas coisas que tu pensa tudo ao mesmo tempo, para ficar prestando atenção ali, senão tu vai machucar teu corpo, né? Exato, a gente entoa mantras para iniciar a aula, que desde atrás, toca um pin, é o sininho. Então já muda a frequência. E eu digo para elas, digo para as alunas, não adianta tu entrar aqui, entrou da porta, sentou no tapetinho, fechou os olhos, me enganar que tu tá pensando no frango que tu tem que descongelar para almoço ou para janta, ou pensando no tema que tu tem que fazer com o filho quando chegar em casa. Não, é o teu momento, porque se tu não desconectar, deixa para depois pensar no frango, deixa para depois pensar no tema, senão tu vai te machucar durante a aula. Nossa, são muitas coisas, são muitas ferramentas que a gente pode realmente se utilizar. E cada uma está trabalhando uma consciência maior, né? Dentro daquilo que tu está buscando, ou dentro daquilo que tu tem uma certa dificuldade, enfim. Então, a gente está trazendo hoje, cada vez mais, um leque de possibilidades existente que está aí no mundo. Só precisa ser mostrado para muita gente que não tem. E esse é o objetivo desse trabalho da ontologia, né? Para mim, durante o curso de formação, eu briguei muito com a minha cabeça, assim, porque eu entrei, né,
fui buscar o yoga, porque eu disse, que legal, deve ser uma aula prazerosa fazer e tal. Eu queria, eu tava buscando reconexão, né? Buscando um equilíbrio. E fui para uma aula experimental, daí gostei, daí disse, não, quero mais. Então vamos, tem curso de formação, tá, não quero ser instrutora, mas eu quero praticar mais. E usava, então, os meus finais de semana livre, né, sem os meus filhos, quando eles iam visitar o pai, usava para fazer aulas no final de semana. E então não me importava de acordar cedo no sábado para ir para aula e passar o dia lá com aquele monte de pessoas. A gente ficava numa sala sentada no chão ali no tapetinho. O corpo doía, chegava no fim do dia moída. Eu entrava assim na lotação, gente, que maravilha, eu tô quebrada. Mas eu tô assim, ó, levitando, tô em paz, porque eu passei o dia só comigo, dando atenção só pro meu corpo, só pra minha mente, pros meus sentimentos, porque daí, lógico, durante meditações, durante as práticas, enfim, a gente vai focando em si, no autoconhecimento, na evolução, né, espiritual, e vai trocando ideia nos intervalos, e um leva uma coisa, uma comidinha que não tem carne, o outro leva uma outra comidinha que também não tem carne, daqui a pouco tu vai mudando, tu vai exercitando o teu paladar, vai te desafiando. Esse eu gostei, isso aqui já não comeria, isso aqui eu faria. E a troca, né? Porque daí eram também outros terapeutas. Então, tinha as gurias que tinham seus trabalhos, né? Os seus empregos de carteira assinada e tudo. Mas também nos bastidores ou nos finais de semana também faziam as outras terapias. E muitas estavam buscando uma transição de carreira através do yoga. Uhum. Então, não necessariamente seria o yoga a profissão, mas o yoga estava trazendo aquele momento de reflexão, aquele momento de, opa, vou cocriar, vou repensar a minha vida a partir daqui. Então, a gente tinha quem estava se aposentando, a gente tinha quem estava entrando no mercado de trabalho, que estava buscando que daí o yoga seria uma ferramenta para dar aula, né? Tinha gente que estava só buscando se especializar realmente, já tinha o nosso bendito fruto, o nosso Shiva, que ele já dava aulas de yoga e ele estava buscando se melhorar. Então, foi algo assim que todos crescemos. E, com certeza, nos tornamos terapeutas ou pessoas melhores do primeiro dia até o final do curso. E isso foi, assim, muito valioso para mim. Muita transformação, momento. Né? Gurias, a gente tá chegando ao fim, mas, assim, nesse final aqui desse programa, que eu acho que foi muito... gratificante de estar aqui ouvindo vocês falarem, uma abertura também, né, para outras consciências. E eu gostaria, assim, que vocês pudessem dizer em poucas palavras como que foi para vocês receberem, né, o se permitir fazer parte dessa antologia. Uma das pessoas que eu entrei em contato, a Fernanda, ela disse, no final de semana eu vou conversar com os meus mentores, ou eu vou sentir se realmente eu não tem problema, porque eu acho que tudo tem que ser bom e tem que ser leve, né? Quando tu entra numa caminhada, tem que ser leve para te seguir. E daí 3, 4 dias depois ela entrou em contato, né? Como é que foi isso, Fernanda? Porque tudo que eu faço hoje, eu vou entrar em conexão, porque eu me conecto muito com os meus mentores, né? Então, eu fiz a pergunta, se ia ser uma contribuição para mim, para as pessoas, né? Se isso ia ser algo nutritivo, né? Porque era algo diferente, era um desafio, né? Onde tive o respaldo, né? Precisei de apoio, quando eu procurei, eu recebi. Mas eu tive que mudar uma estrutura. Então, eu queria saber se isso ia ser uma nutrição. E realmente, assim, veio para mim que sim, né? Que isso ia trazer um movimento na minha vida.
E o primeiro movimento que trouxe foi a conexão com vocês, né? Com o grupo, com histórias, com mulheres determinadas, querendo algo diferente e querendo levar algo diferente para as pessoas. Então, não é uma coisa só o que eu vou ganhar com isso, mas o que eu vou transmitir com isso, o quanto eu vou crescer. Então, isso para mim me trouxe uma expansão muito grande. E esses momentos que eu estou tendo, assim, não tem preço que pague, porque é como se eu tivesse agora novamente saindo do casulo, sabe? Para uma nova fase da minha vida. E eu tô assim muito feliz, mas muito feliz mesmo pela oportunidade de estar aprendendo e compartilhando ao mesmo tempo. Ah, que legal. Show. E tu, Mônica? Eu, na realidade, é uma experiência maravilhosa. Fiquei muito feliz, né, pelo convite de estar e fazer essa escrita, né? E só que na hora fiquei com dúvida, né? O que eu vou escrever? Meu Deus, né? Vamos precisar conversar sobre isso. E daí, apresentando os projetos, né? A Annelise falou, Mônica, olha só, ninguém fala sobre o masculino. Como seria você olhar para isso? Eu disse, opa, vamos olhar para isso de perto, né? Ela disse, Mônica, você tem um caso, né, de sucesso referente à tosserapia, claro, né? Corri lá pegar o material, então é muito bom de escrever, colocar para o mundo isso que está dentro da gente reverberando, né? Porque quando a gente fala, a gente fica emocionada, ó. Quando vai falar do projeto da gente, a gente fica até emocionado. Porque parece que vem do coração, dá um calor, assim, né? Um calor... coisa que eu não sentia há muito tempo. Isso aqui eu sentia quando era jovem, né? Que a gente fica... A energia pura, né? Que vem das mãos com calor. Então, essa energia de poder, né? Ter o conhecimento de tanto buscar, de entender e poder ajudar as outras pessoas, né? Isso é mágico, né? E colocar para o mundo essa história que vem de dentro do coração, porque no fundo a história da pessoa não deixa de ser diferente da minha história, porque olhando para ele eu fui me curando também dentro do processo. Então isso é uma experiência mágica, né? Sem contar que eu sempre quis, né? Eu já tinha movimentos que eu estava escrevendo para escrever um livro e disse, não, esse ano não vai passar. E daí surgiu a oportunidade de escrever em 2, né? Então, olha que lindo, né? Como, olhando para o meu projeto, né? 2, né? Não vai ter como fugir disso daí. A razão e a emoção se conectou direto, o universo está aberto para as coisas acontecerem. Então, é muito lindo, é maravilhoso de poder participar, né? Da antologia. Estou muito feliz por tudo, né? De estar junto com todos vocês, né? Fernanda, a gente já tem uma caminhada de muitos anos, né? A Annelise já... conhecia, já fiz curso também com a Annelise e você é uma pessoa nova entrando na minha vida e quanto mais a gente pode criar aqui. Né? Nossa. Gratidão. E para ti, Cássia, como é que foi assim? Foi uma surpresa, porque eu tava saindo do Mulheres que Superam, né? E ali tava contando um assunto totalmente diferente. Então agora aqui falando do yoga, eu disse, nossa, como me faz bem. Faz bem, né? Como me faz bem. E passar isso para as pessoas, porque muitos olham, né, assiste algum vídeo, alguma coisa, ou vê uma propaganda de alguém fazendo uma postura e diz, ai, como é difícil isso, ou, ai, isso é muito fácil, isso aí é para senhorinha. E aí vai para a aula lá de fazer algum movimento, um breve aquecimento ali no tapetinho e já, nossa, ai, já tô toda dolorida, como assim? Achei que era tão fácil. Né? E a energia que a gente movimenta de trabalhar em grupo e de ensinar também, eu disse muito mais do que eu aprendi, do que ensinar propriamente para as alunas, é o que eu aprendi em aula, né? Tanto quanto aluna, quanto como instrutora. Então, eu aprendi muito. E passar um pouquinho disso foi algo, assim, realmente gratificante. É verdade. Iluminado. O que eu vejo, assim, como organizadora desse trabalho, o Mulheres, né? O Mulheres que Superam, ele está contando histórias reais de superação. Então, coisas que tu está num outro lugar, né? Onde tu, com a tua história, tu teve que seguir, buscar as ferramentas para superar, te fortalecer, buscou ajuda, a gente foi buscando ajuda nesse processo do fortalecimento para poder superar. Nas terapias integrativas, tu tá colocando um trabalho que tu faz, que tu tem expertise, que tu
sabe que dá certo, porque tu tá vendo, tu já passou por aquilo, tu já colocou em prática e tu tá vendo a transformação nas pessoas. Então, tu tá num outro lado, né? De dar esse apoio. Mas ao mesmo tempo que tu dá esse apoio, tu também tá aprendendo, né? Nós também estamos aprendendo e nos melhorando. Então, são duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que se complementam e que nos dá aquele ar de felicidade. Uma que tu tá vendo assim, puxa, eu consegui passar por isso, que é as mulheres que superam. O outro é, através desse conhecimento, do meu fortalecimento, eu posso ajudar, apoiar outras pessoas a passarem por aquilo. Então, aí é isso que fica, assim, né? A mensagem do quanto nós, às vezes, nos achamos pequeno diante de um mundo tão grande, mas aquele grãozinho de areia compõe o deserto. E aquela energia que está no grãozinho de areia, que também faz parte do deserto, ela está ensinando, sabe? Está mostrando que é possível uma transformação. E às vezes a gente vai começando de um a um. Uhum. Eu acho que mais do que nunca é a comprovação de que os dispostos se atraem, né? De novo, a egrégora que se formou nesse grupo para essa antologia é algo assim palpável, né? A gente sente. Real. Real. Muito, muito. Então, eu quero desejar que a gente tenha muito sucesso, que vocês, dentro da caminhada de vocês, né, cada um com a sua expertise, cada um dentro do seu núcleo, faça realmente a diferença na vida, continue fazendo a diferença na vida de tantas pessoas e que a gente juntas possamos fazer a diferença para o mundo, dentro daquilo que a gente se propor. Porque eu acredito, sim, que essa antologia, ela vai ser sucesso. Ela já está sendo. Já está sendo porque eu não sei, né? Eu desconheço, assim, se existe algo que mostre tantas terapias dentro numa obra. E tem muito mais, né? Sim. Quem sabe vai ter o 2 aí também, porque tem muito mais outras que também podem ser conhecidas e são tão boas quanto as que está sendo apresentada agora nesse 1. Porque através dessa antologia das terapias integrativas, até para alguém que está procurando para fazer o curso ou para receber a técnica, ali ela vai ter o conhecimento do que é a técnica e quais os efeitos, porque quando tu colocou para a gente colocar um case de sucesso, a pessoa vai ver a transformação. Isso, né? isso. O que aquela técnica proporciona? Que é diferente de eu só falar da técnica, ou eu só falar da transformação. Então, isso tu trouxe uma visão muito ampla para tudo. E eu achei uma sacada maravilhosa quando tu coloca mulheres que superam e depois vem esse da antologia das terapias, porque elas superaram, mas existe possibilidade para aquelas que não superaram ainda essa gama de técnicas, de ferramentas para que superem e também. Isso foi uma coisa que acabou acontecendo. Eu acho que coincidências não existem, mas como é que, na verdade, essa antologia das terapias, ela surgiu por causa do grupo que eu criei na enchente, que foi um grupo SOS Rio Grande do Sul. E foram terapeutas, ali tinham muitas terapeutas que se voluntariaram para apoiar, ajudar essas pessoas que estavam passando pelo processo, direto ou indiretamente. E eu vi a veracidade daquilo acontecendo e a transformação. E de novo me veio, isso não pode, o mundo precisa conhecer mais sobre isso. E aí me veio fazer algo que possa. Mas ela complementa mulheres que superam também, porque eu superei por causa que eu tenho o meu lado terapeuta com conhecimento de várias técnicas. Todas, de alguma forma, superaram algumas coisas porque buscaram essa ajuda. Então, assim, quantas pessoas não sabem que podem buscar esse apoio, essa ajuda dentro de uma terapia?
e a gente precisa, a gente que passou por isso, pode mostrar para o mundo, para as pessoas que estão passando por situações que, ó, existem endereços certos que tu possa buscar os vários tipos, como tu disse, abrir um livro, qual que eu vou buscar? Tá, porque ali mostra o que é, né? Quais os benefícios e o case de sucesso. Então, assim, é tipo uma bíblia do... Tipo, vou buscar qual que vai me ajudar nesse momento, né? Vai facilitar muito esse conhecimento, porque quando a gente foi procurar, a gente não sabia muito bem, que nem tu disse, fui numa aula, né? E aí, para entender, agora tu já tem ali o que é, né? Então, isso vai causar uma consciência. O que eu vou buscar? Então, eu achei maravilhosa a tua ideia, achei que é um serviço para a comunidade muito grande. Lembra de antigamente que a gente tinha o achei da A lista. lista telefônica, que a gente procurava o que queria ali? Hoje a gente tem o Google, né? Então, se tu tem um livro que te mostra, nossa, e tem ali o contato, né, de cada terapeuta, tem o que faz, as redes sociais, pode entrar direto em contato com aquela terapeuta, pedindo mais informações, ou se quer atendimento, enfim. Então, acho que foi uma providência divina. Eu só fui um instrumento. Gratidão para nós, né? Então, gente, vamos finalizando. Quero agradecer a cada uma de vocês a disponibilidade da Mônica e também da Fernanda, que vieram, desceram a serra desde ontem, vieram prestar esse depoimento do trabalho que vocês fazem, né? Então, para nós é muito gratificante, para esse trabalho que eu estou desenvolvendo aqui também no podcast, e que a gente possa divulgar as nossas expertises cada vez mais. E fica o convite para uma próxima vez vocês retornarem, né? Quem sabe fazermos uma parceria aí. Cássia, mais uma vez, muito obrigada pela contribuição de sempre e que a gente possa estar aqui de novo na próxima semana. Um grande abraço para todos e que vocês possam aí nos acompanhar e se inscrever no canal, que é @terapeuta Annelise Lopes, vulgo Buscando o Equilíbrio. Muito obrigada e até a próxima.